Olá, boa noite. Eu sou a Alexandra e é um imenso prazer nós estarmos mais uma vez nesta noite para o estudo do Livro dos Espíritos. E, de início, eu gostaria de agradecer as visualizações do nosso vídeo anterior e pedir para que continuem curtindo a nossa transmissão, os nossos vídeos. Se possível, colocarem um comentário, que seja um joinha, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele pode alcançar mais pessoas. Muito obrigada. E vou chamar para vocês agora o meu amigo Boanerges. Olá, Olá, Boanerges. Alexandra, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem? Retornar toda semana a este ambiente é muito bom. Por isso estamos sempre muito bem. Com certeza. Um ambiente de estudo, de meditação, né? É muito Exatamente. importante. Muito estudo. E continuando a nossa apresentação, o Bonerges dispensa apresentação, é o nosso professor. Vou Ah, trazer aqui para vocês o nosso amigo, o Lucas. Olá, Lucas. Olá, pessoal, muito boa Boa noite. noite. Bonerges, Alexandra, um prazer estar aqui com Lucas, vocês boa noite. novamente. Como é Prazer que é está nosso. aí? Como é que está a Pretória, Lucas? Continua muito bonita e a mudança de clima começou a esfriar. Está bem diferente do que estava na semana passada. Uhum. Pois é, isso é das vantagens da tecnologia atual que nós temos, né? O Com toda Lucas está certeza. lá na África do Sul, na cidade de Pretória, e nós estamos aqui no Brasil, em Piracicaba, realizando o mesmo trabalho em conjunto. Isso é uma oportunidade muito boa que Jesus nos oferece nesses momentos da vida planetária, né? Com certeza. E então, pessoal, dando continuidade, né? Eu gostaria de convidar o nosso amigo Lucas, que está falando diretamente da África do Sul, para que ele faça a nossa prece inicial, para que nós possamos nos conectar com a espiritualidade e já criarmos um ambiente interno favorável ao estudo que teremos hoje. Então, Lucas? claro, com todo gosto, Alessandra. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos acalentar os nossos corações e os nossos corpos, pedindo ao Mestre Jesus que, por meio deste trabalho de amor, possamos nos conectar com a espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais que nos regem neste trabalho, para que nós possamos elucidar todos os pontos e esclarecer o nosso estudo de forma que todos aqueles que assistem possam ter compreensão, possam ser clarificados perante esse tema que hoje será abordado. Vamos pedir que estejamos todos conectados na mesma sintonia, na sintonia do Mestre Jesus, para que possamos hoje e sempre conseguirmos avançar no progresso e avançar na compreensão do nosso verdadeiro papel nesta vida. E dessa forma, para que possamos melhorar a cada dia o nosso aperfeiçoamento moral. Que assim seja. Que assim seja. E agora, hoje, né, a gente vai iniciar as próximas questões e nós vamos falar sobre o tema escravidão. E eu vou fazer a leitura, né, Boanerges, da Fazer uma questão. revisãozinha, né? É verdade, me perdoe. Um apanhado da semana passada, né, Boanerges? Superficial, só para relembrar.
Sim, muito obrigada por me lembrar também. Semana passada a gente viu a lei de liberdade natural, né? Um dos elementos da lei de liberdade, e Kardec faz algumas perguntas nesse item. Primeira questão que Kardec coloca, se existe alguma pessoa que possa considerar-se como possuir liberdade absoluta, ou seja, liberdade plena para tudo. Os espíritos falam que não, pois que nós dependemos todos uns dos outros, somos dependentes. A partir do momento que nos relacionamos, que temos relações uns com outros, a nossa liberdade se limita exatamente por essa relação. A relação com o outro limita a nossa liberdade, assim como a nossa liberdade limita a liberdade do outro. É uma relação recíproca de deveres e direitos recíprocos. Por isso que não é possível a gente ter uma liberdade absoluta. Kardec volta à carga e volta a perguntar se não existe nenhuma forma de alguém ter a liberdade absoluta. O Espírito fala, o eremita no deserto. Né? Esse que estiver no deserto, o eremita que estiver lá no deserto, pode ser. Mas desde que ele esteja realmente na função de eremita só, porque se tiver um outro já junto com ele, acaba a liberdade absoluta dele, e ele entra no mesmo estágio que nós falamos agora há pouco, de a liberdade depender da liberdade do outro. O seu direito de se expressar e de agir passa a ser limitada pelo direito e de expressão e de agir do outro. Então, nossa liberdade ela está sempre condicionada, sempre limitada, e para nós é uma experiência interessante, né? Porque graças a isso é que a gente aprende a avançar. Aprende a avançar e desenvolver os valores morais nessa limitação que a relação com o outro nos impõe, né? Tá certo? Então, e por isso mesmo que o fato de eu me sentir limitado pelo direito do outro, eu não perco a minha o meu direito de pertencimento, de me sentir como um ser humano, com os meus direitos. Não, isso não atinge, porque eu sentir-me não faz com que o fato de eu me relacionar com o outro, não faz com que eu deixe de sentir todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos em toda a sua plenitude, né? Então, isso naturalmente não se aplica. E na última questão tratada, Kardec pergunta a respeito de algumas pessoas que se apresentam de forma liberal, mas que, na realidade, na vida, junto com seus subordinados, seus familiares, agem de forma a impor um certo despotismo sobre os seus subordinados e seus familiares. Os espíritos falam que eles já até que compreendem alguma coisa da lei natural porque professam essa liberdade, mas que não são capazes de praticá-las ainda, porque o orgulho e o egoísmo ainda fala muito forte em suas mentes, em seus corações. Por isso, ainda agem dessa forma. É isso aí, Alexandra, Lucas. Perfeito, Bonerges. Lucas, quer acrescentar algum comentário? Não, perfeito. Bonerges foi muito elucidativo. É isso mesmo. Vamos iniciar o nosso tema de hoje como uma forma já de conectar com esse princípio de liberdade absoluta que o nosso estudo da semana passada nos colocou. Certinho, então. Vamos para a questão 829. O nosso tema hoje é escravidão. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força.
desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Naturalmente, realmente a escravidão é uma demonstração do nosso primarismo moral, né? Se a gente olhar para a história da humanidade, essa questão da escravidão, ela é longa. Tudo aquilo que nós conhecemos de história até bem pouco tempo, nesse contexto inteiro havia algum ser humano em algum momento escravizado. Em certos momentos, no passado, países inteiros eram escravos de outros países. Essa era uma ação natural entre os homens. Eles consideravam que era um direito de espólio de guerra ou coisa parecida, o domínio dela sobre os outros povos. As pessoas não tinham direito às suas próprias vidas, o direito de ir e vir, como na escravidão moderna, tinham as suas liberdades limitadas. Não podiam nem sequer tomar qualquer tipo de ação que desagradasse os seus escravizadores, porque estavam sujeitos a penas bastante severas. Na época do Império Romano, se você desagradasse o romano, você, como escravo, você ia parar numa galera. E de lá você não saía jamais. Morria lá remando num barco de guerra ou de transporte. Bom, mas essa condição, chegou um momento no planeta em que ela precisava ser modificada. Quando Jesus vem entre nós e traz essa mensagem dizendo que nós somos filhos do mesmo Deus, que todos somos filhos de um único Deus, que fomos criados da mesma forma. Nos igualamos todos. Deixou de existir seres que fossem superiores aos outros. Todos os humanos passaram a ser iguais. Nesse sentido da descendência espiritual, da descendência paterna de Deus. Logicamente que muitas nações não entenderam isso a princípio, mas foi uma revolução, naquele momento, para aquela humanidade, saber dessa informação. Ela foi tão importante que, um pouquinho mais ali para frente, depois dessa situação, ali mesmo, naquela região, ali perto, ali onde antes era a Fenícia, e naquela região ali por perto mesmo de Israel, havia um hábito dos senhores de escravos de furar ou vazar os olhos dos escravos para que eles não fugissem. Essa prática, ela deixa de existir com a passagem de Jesus entre nós, nos falando a respeito da nossa condição, da nossa origem, da nossa paternidade divina. Então, mas, mesmo assim, apesar desse ensinamento divino, a gente continuou com essa prática. Mais tarde, até as próprias religiões chegaram a utilizar desses recursos, estimulando e incentivando esses recursos entre os povos que dominavam um ou outro, mesmo. Então, quando chega Kardec, logo após o movimento na França, da Revolução Francesa, onde o lema principal era igualdade, liberdade e fraternidade, essa ação dessa revolução, apesar dos seus desvios nos dias seguintes, ela contamina o Ocidente. Um pensamento novo surge no Ocidente. E um pouco mais para frente, um pouco mais de meio século depois desse evento, começa a surgir o espiritismo no planeta. E é quando Kardec faz essas perguntas para os espíritos. E os espíritos nos dão essas respostas, falando da nossa igualdade, falando que nós somos criados por Deus, todos sujeitos à mesma lei. Nenhuma lei de Deus atinge o outro filho de Deus de forma diferente. Sempre atingirá da mesma forma e na mesma medida.
A única mudança que há entre a lei de Deus atinge um ou outro é no que diz respeito à capacidade de compreensão do ser. Aquele que menos compreende, a lei tem a sua adaptação. Aquele que mais compreende, a lei também tem a adaptação adequada para aquele que mais compreende. Eu aprendi há uns meses atrás uma coisa interessante, um raciocínio interessante com um grande orador espírita, em que ele dá o seguinte exemplo, para a gente ter a ideia dessa questão da responsabilidade. Ele fala assim, se você pega uma criança de 5 anos na escola, 5, 6 anos na escola, e a professora faz a seguinte pergunta para ele, quanto que é 3 menos 5? A criança vai pensar e vai dizer, professora, não sei, não dá. Não dá para tirar de 3, tirar 5, não dá. A professora diz que está certa. Mas quando essa mesma criança virar adolescente, lá nos 15, 16 anos, e a professora fizer a mesma pergunta, ele vai responder, professora, a resposta é menos 2. Porque agora a capacidade de compreensão dele da lei se ampliou. Então, a lei já começa a se aplicar para ele de forma diferente. É a mesma lei, só que o raciocínio sobre a lei, a capacidade dele de compreender sobre a lei, é diferente daquela criança que tinha 5 anos. Assim se aplica nas questões de Deus, quanto à nossa capacidade de perceber essas realidades. Mas Kardec, aproveitando essa oportunidade, ele faz algumas perguntas para os espíritos que nos faz pensar com mais intensidade sobre essa questão e verificar os nossos equívocos com a escravidão. Na questão 803, Kardec pergunta o seguinte, perante Deus são iguais todos os homens? Ele está reforçando aquilo que Jesus ensinou para a gente lá atrás. Ele está fazendo esta pergunta de forma diferente, como Jesus nos ensinou, para ver se aquilo que Jesus nos falou, se os espíritos estavam alinhados com o pensamento de Jesus. E os espíritos respondem, sim, todos tendem para o mesmo fim. Eles ampliam, vão além, né? E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz faz para todos. E não anuncieis, assim, uma verdade maior e igual do que pensais. Então, essa afirmativa que os espíritos nos trazem a respeito da lei de Deus, coloca por terra essa ideia de que alguém pode ser superior ao outro, e aqui sim pode ser escravizado, que ele tenha recursos de diferenciação pela cor da pele, ou pelo poder econômico, ou pelo poder militar, que possa, assim, apresentar sobre o seu irmão, o outro, uma ação de superioridade a ponto de escravizá-lo, tirar-lhe todo tipo de liberdade. Ele só vai ter uma liberdade específica, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas as outras ele tira tudo, né? E Kardec vai um pouco mais além nessa questão, e na questão 825, que nós estamos há pouco agora, ele pergunta, haverá no mundo posições em que um homem possa dizer-se de gozar absoluta liberdade? E, como nós comentamos agora há pouco, não, porque todos precisais uns dos outros. Até aqueles que agem com as pessoas como se elas fossem seus escravos, né? Tendo-as como seus escravos, também precisam dos outros. Nesse sentido, se elas parassem um pouquinho para pensar, veriam que não havia necessidade de agir assim, apresentando qualquer tipo de ação de escravização e de eliminação do direito das pessoas. Mas, se nós olharmos para essa questão com um pouquinho mais de atenção na resposta dada pelos espíritos, a gente vai perceber que eles deixam uma pequena brecha para essa questão da sujeição. Eles dizem assim, no comecinho da resposta, sim, todos tendem para o mesmo fim.
Desculpem, eu li lugar errado. Todos estão sujeitos à mesma lei. Todos estão sujeitos à mesma lei. De forma não absoluta. Né? Ou seja, existe uma possibilidade de uma certa sujeição entre nós. E qual que são essas sujeições, que não são sujeições absolutas? Aquelas das leis justas da sociedade. Nós, por exemplo, nos ambientes administrativos, nas empresas, nas instituições, nos órgãos governamentais, existe uma hierarquia em que você, na tua atividade, precisa agir dentro daquela sujeição que a hierarquia e a ordem administrativa impõem para que as coisas funcionem, para que cada um consiga realizar sua atividade dentro do seu nível de responsabilidade e que, assim, alguns serão mais capacitados que os outros para assumir a responsabilidade de administrar pessoas, né? Nesse sentido que é possível, sim, existir a sujeição, mas nesse caso, onde as leis são justas para que os homens possam realizar as suas tarefas em sociedade. Lucas, Alexandra. Muito interessante quando a gente discute esse aspecto da liberdade associada à escravidão, porque se nós pensarmos no planejamento reencarnatório dos espíritos, boa parte desses espíritos que reencarnam como escravos, eles vêm com uma missão muito árdua associada à lei do progresso. Muitos deles foram espíritos que trabalharam em vidas anteriores como guardas no período das cruzadas, como soldados romanos, ou seja, eles estavam, naquele momento, trabalhando trabalhando em uma frente em que você precisava gerar uma modificação naquela sociedade, mas que, ao mesmo tempo, estava associada a muitas atrocidades. Você tirava a vida de muitas pessoas. Então, eles trouxeram consigo uma carga kármica muito grande em relação ao seu aperfeiçoamento moral. Então, quando eles reencarnam como escravos, eles trazem consigo uma carga muito importante em relação ao seu progresso moral, mas também ao progresso associado ao melhoramento da sociedade. Então, como o Bonerges muito bem comentou, o homem, por si só, ele jamais vai conseguir ter uma independência, jamais ele vai conseguir ter uma liberdade absoluta. E esse período em que nós vamos ter um processo de escravatura, seja no período da Idade Média, seja no período da Roma Antiga, seja no período do Brasil colônia, nós vamos observar que eles vão ter uma similaridade, que é a lei da liberdade antimoral. Nós vamos ver que aqueles indivíduos eles vão ser tratados, muitas das vezes, com princípios muito animalescos. Vão ser princípios que vão ser muito diferentes do que Jesus nos prega. Jesus, como o nosso principal instrumento e molde para que nós consigamos seguir e nos aperfeiçoar cada dia mais, ele vem nos trazer que ele foi colocado antes de estar na cruz como um escravo. Ele passou por um período em que, de alguma forma, os soldados romanos o colocassem no papel bem muito direcionado de escravo, indo para o toco, levando chibatadas, precisando carregar a sua própria cruz. Mas em nenhum momento Jesus, na sua superioridade espiritual, condenou aqueles indivíduos que estavam
realizando aquelas ações com ele. Muito pelo contrário, ele foi piedoso. Ele teve piedade perante aquela população e que no momento do seu desencarne, elevou seu pensamento a Deus e colocou: Pai, eles não sabem o que fazem. Ou seja, o amor de Jesus perante o próximo foi tão grande que Deus, na sua misericórdia e no Pai bondoso que é, mais uma vez nos dá a compreensão de que Jesus foi piedoso e que Jesus deu uma nova chance. Jesus observou que ainda havia muito progresso e que a cada dia nós temos progresso. É muito importante nós também ressaltarmos que esse período em que há um maior sofrimento em relação à escravidão, sempre vai estar associado a um período de progresso. Quando nós pensarmos no Brasil colônia, em que nós temos uma acentuada discussão em relação à escravatura, que posteriormente, com a Lei Áurea, a Princesa Isabel ela vai tornar todos os negros livres, nós temos aí um processo de mudança e de inversão de papel em relação à sociedade que se iniciou após a promulgação da Lei Áurea, mas ainda hoje apresenta algumas dificuldades em relação à inserção, por exemplo, da população negra na sociedade. Nós sabemos que há um progresso muito importante voltado à equipariedade étnica. Há um processo muito importante voltado para o fato de você olhar o outro como você gostaria de ser olhado. Então, o Espiritismo ele vai nos trazer uma lei de progresso associada a esse desenvolvimento social, mas também uma lei de progresso associada ao amor perante ao próximo. E com isso, nós observamos que, com o passar do tempo, esses princípios, muito ainda animalescos, muito ainda inferiores, eles estão sendo diminuídos em relação à formação dos indivíduos. Nós já estamos entrando para o mundo de provas nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração, que é um mundo em que vai imperar a lei do amor. Então, por conta disso, nós conseguimos observar que, com o passar do tempo, esses valores eles estão sendo diminuídos, mas nós ainda temos muito o que avançar. Perfeito, Lucas. E só fazendo um acréscimo, né, Boanerges? É importante que a gente tenha consciência que nós conseguimos analisar muitas das vezes uma fotografia de um momento, né? Mas não o cenário num todo. Então, como o Lucas pontuou, né? Isso faz parte da engrenagem do processo evolutivo nosso. Então, para que nós possamos desenvolver a piedade e a compaixão, que foi o que o Lucas pontuou, nós precisamos passar pelos estágios. E, inevitavelmente, a gente vai entrar em contato com a violência, com a injustiça, com a desigualdade, com o despotismo, que o Boanerges citou. Mas tudo isso não é ao acaso e não é na função cruel da evolução, é para o nosso crescimento. Os métodos são esses, são os métodos pedagógicos que o senhor usa, mas não que com isso a gente aceite, né, se submeta e ache que tenha que ser dessa forma. Não. Esses atos, eles estão aí para serem combatidos, né? De que forma? Gerando essa consciência em nós. E isso a gente observa muito na sociedade. Por exemplo, eu tenho 40 anos, né? Na minha época de infância, a crueldade com os animais era rotineira e enraizada culturalmente. Não existia proteção para os animais. As crianças assistiam a atos violentos e
não se tinha o que fazer, era comum. E hoje não. Hoje a gente tem prisão, hoje a gente tem penitências muito fortes, punições muito fortes para determinados crimes, né, determinadas posturas sociais que eram cultural há pouquíssimo tempo atrás, né? Boanerges. Lucas trouxe um assunto muito importante quanto a Jesus na sua época, porque Jesus realmente era escravo, porque toda a Palestina estava sob o jugo de Roma. Então, todos eram escravos. O povo hebreu todo naquela época era escravo, né? Então, essa é a nossa história, vivendo essas fases de disciplina em função da imposição, da sujeição sobre um outro povo, sobre uma outra nação ou sobre uma outra pessoa, para nos disciplinar. Mas não é necessária a barbárie. A barbárie da escravidão que se cometeu lá atrás e começou no Brasil, ela não era necessária. Nós temos um relato no livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que trata desta questão. Exatamente na capítulo 5, escravidão, parece que o texto, o título do capítulo. É quando começa a acontecer a escravização do negro no Brasil, mas em condições que não estava previsto para ser. Aí foi quando os homens usaram o seu livre-arbítrio e trouxeram o negro para cá numa situação de animal. Ele passou a ser tratado como um animal porque ele vinha no porão dos navios nas situações de maior degradação de higiene. Aqui eram tratados como animais, né? Então, Ismael procura Jesus nesse momento para relatar ao Senhor o que estava acontecendo. Israel estava muito triste, muito preocupado com essa situação. E ele se apresenta diante de Jesus com uma certa emoção. E Jesus fala para ele se aquietar, para ele acalmar o próprio coração, porque a lei se cumpriria sobre aqueles que estavam abusando do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio que ninguém pode retirar, né? Então, por isso que os negros no Brasil passaram por tudo o que passaram. Eles precisavam vir para ajudar na constituição do povo brasileiro e trazendo a cultura deles também, e trazendo também para nós a mediunidade, porque, veja, eles chegaram aqui e trouxeram o seu culto religioso onde estava inserida a mediunidade. Isso foi aceito com naturalidade no nosso país, o que beneficiou muito o espiritismo depois de estar bem difundido a mediunidade. Mas não era para passarem pela toda a barbárie que passaram. Isso fazia parte já da ação humana, do uso do livre-arbítrio de forma inadequada, né? A gente passa por esses momentos e já quando chega em Kardec, essa fase já tem que ter terminado. Por isso que os espíritos falam nesse sentido de que já não é mais aceitável a partir daí, né, Lucas? A partir daí já não é mais aceitável que se faça esse tipo de coisa. E às vezes a gente ainda vê hoje surgir uma ou outra notícia de trabalhadores em condições análogas à escravidão, mostrando ainda um certo primarismo entre nós. Perfeito, Boanerges. Então, nós vamos dar seguimento, né? A nossa próxima questão. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão
é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era era um ser igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Exatamente, né? Aquilo que a gente tem, que a gente conversou mesmo, né? Só um adendo aqui, vamos falar sobre a palavra sofisma, né? Que é como você pegar tentar justificar uma coisa errada por uma outra aparentemente boa, né? Então, você tenta, resumidamente, não, a palavra ela é muito mais profunda que o que eu estou falando, mas seria assim para a gente entender, você usa esse diálogo que Kardec adapta na questão, né? Ele traz a questão como fazendo uma adaptação para uma condição social, e os espíritos usam a palavra sofisma para dizer que essa questão, como Kardec colocou, não se apresenta conforme a realidade, né? Mas veja, realmente não existe duas situações que você diga isso é bom, isso é ruim, e uma situação no meio onde não seja, não tem outra definição da divina. Não existe isso. Ou é bom ou é mal. Existe, sim, a aplicação da lei, como falamos agora há pouco, de forma relativa, em função da capacidade de compreensão do ser sobre a lei natural, sobre a lei de Deus. Então, e os espíritos nos falam que tudo bem que se você nasceu numa nação, num povo em que a cultura deste povo já estivesse assim absorvida essa ideia, e você nasce nela e você não viu nada que diferente daquilo, né? Natural que você entenda isso e viva isso com naturalidade até com naturalidade, afinal de contas, eu não tenho nenhuma outra experiência a não ser essa. Então, como é que eu vou ter um parede? Como é que eu vou comparar, né? Mas, como os próprios Espíritos colocaram, que a partir da vinda de Jesus, a partir do momento que o Senhor fala para nós, todos somos filhos de Deus, todos somos iguais perante a lei, todos temos os mesmos direitos das propostas que Deus faz para nós, no nosso processo evolutivo, na questão de nascer no planeta e morrer no planeta e voltar a nascer, independente da nossa condição social, da condição intelectual, da condição moral, ou da condição financeira, ou de poder, ou não poder, né? Em todas as situações, nós somos iguais perante Deus. Apesar dessas diferenças, pela própria necessidade do espírito de se desenvolver. Essa diversidade que se vê no mundo, exatamente para que a gente possa experimentar coisas diferentes e assim nos desenvolver. Mas, a partir do momento que a gente olha para o cristianismo, a partir do momento que a gente olha para os ensinamentos de Jesus, aí já não há mais justificativa, né? A gente já passa a olhar com esta visão do Evangelho nos coloca de igualdade perante Deus. Esse foi um dos grandes conflitos que se apresentou na época de Jesus perante as outras nações, principalmente para o povo romano, né? Eles consideravam um povo muito superior aos outros, o orgulho deles de povo, de romano e de patrício era muito forte, né? Se a gente pegar, inclusive, no livro há 12 mil anos atrás, a gente vê a postura de Públio Lentulus, da postura dele, arrogante perante, por exemplo, o judeu ou os empregados, era uma atitude de senhorio, de superioridade, de raça muito forte.
Mas com o advento do cristianismo, o natural era que a gente realmente seguisse nesse caminho. É verdade que demoramos demais para chegar até aqui, né? Mas era fundamental e necessário que a gente tivesse essa compreensão. E hoje, nada mais justificando esse tipo de situação. Lucas, Alexandra. É interessante, Bonés, a gente levar em consideração também que quando nós temos uma nação em que é considerado uma lei natural esse processo de escravidão, aquela nação por si só ela está passando por um progresso que em algum momento nós vamos ter uma queda desse preceito. Essa lei ela vai acabar se extirpindo daquela sociedade por conta da lei do progresso natural que nós temos em relação ao ser humano, em relação à sociedade, em relação ao planeta. E é importante nós considerarmos também que quando nós temos um indivíduo que está associado à escravidão, aquele senhor que está gerando a escravidão daquele indivíduo, ele vai por si só ficar associado àquele indivíduo pela lei da ação, pela a lei da ação e da reação, a lei do progresso moral que nós tanto falamos. Porque hoje, nesta encarnação, ele pode ser o Senhor, mas na próxima encarnação, esse papel ele se inverte, muito provavelmente. Ou os espíritos, no processo reencarnatório, no processo de planejamento encarnatório, ele vai precisar passar por provas muito semelhantes àquela que aquele indivíduo ao qual ele foi senhor que ele colocou. Então, se nós pararmos para refletir, há sim um progresso associado a essa escravidão e que esse progresso ele é libertador com o passar do tempo. Assim como há também uma certa dívida criada perante aqueles que estão no processo de escravos atualmente. Mas nós precisamos levar em consideração que sempre há uma modificação social ou há uma modificação de progresso associada a essa mudança, associada a essa evolução quando nós tratamos dessa retirada da escravidão como lei de alguma sociedade, de algum país. Ou mesmo quando ela começa, né? No Brasil é típico, né? Porque as características do povo brasileiro e da língua se alteraram substancialmente com a vinda do negro para cá. Não é mesmo? Culturalmente, o Brasil muda completamente com a vinda do negro. Não é verdade? Mudou substancialmente, né? Com certeza, eles trazem consigo a sua cultura, as suas línguas, as suas religiões. Então, por conta disso, eles trouxeram bastante progresso também. Eles trouxeram o progresso de que, majoritariamente, nós tínhamos uma população europeia que controlava o Brasil culturalmente, a sua língua predominava, e ocorreu com a vinda deles para cá um progresso e um entendimento grande de que o Brasil ele posteriormente iria se miscigenar não somente com negros, italianos, a população asiática. Então isso fez com que o Brasil se tornasse essa riqueza cultural e essa riqueza de povos que nós temos atualmente. E acrescentando, né, essa fala sua, Lucas, é importante a gente entender também que o que a gente chama hoje de nossa cultura é fundamentada na cultura afrodescendente, né? Ou seja, o cerne da nossa cultura brasileira, a brasilidade que nós temos, a afabilidade, a religiosidade, como o Bonner citou, no campo da mediunidade, foi um campo favorável até mesmo para o espiritismo poder ter essa aceitação, vem
da cultura afro-brasileira. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento de que, se a gente não tivesse cometido a barbárie que cometemos, já na própria estrutura que era antigamente, como você citou, do Brasil colônia, a gente teria um maior arcabouço cultural, uma maior troca. A gente cresceria, estaria a milhas da onde a gente poderia estar hoje, por exemplo, né? E nós não teríamos o comprometimento moral com aqueles espíritos que vieram para cá. Né? Esse Sim. comprometimento moral que a elite brasileira da época criou, ela não existiria. Possivelmente hoje, em algumas situações que a gente vê, seria exatamente essa elite passando por situações muito difíceis no nosso país. Possivelmente, não estou dizendo que sim, né? É uma das possibilidades. Então, as consequências de uma decisão como essa, elas são o futuro cobrará. Sempre o futuro cobrará as decisões infelizes que os homens venham a tomar. Perfeito. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos. Nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Realmente, né, tudo aquilo que a gente tem conversado agora, né, nesse processo desse diálogo que a gente está desenvolvendo aqui e a forma como Kardec colocou diante dos espíritos, nos leva a essa situação da gente, em que momento que a gente viveu esse tipo de coisa? Como é que nós olhávamos para as pessoas, considerando-as animais de carga, puramente animais de carga, e as tratávamos assim. Independente da que a relação, como o Lucas colocou, que a relação provoca na sociedade que está assim, como nós aprendemos um pouquinho antes a respeito da liberdade, quando duas pessoas estão juntas, a questão da liberdade se altera. Também nessa relação há uma influência evidente e que precisa haver essa influência na relação do escravo com o senhor. Mas a ação da brutalidade é que ela é dispensável, ela não é aceitável. Então, os espíritos, no final, eles são bastante duros, né? Eles chamam de insensatos, né? Porque só vem a matéria, não há concepção espiritual, não se considera o ser como dotado de uma alma, é como se o ser não tivesse uma alma. Então, eu posso fazer dele tudo o que eu quiser, tirando-lhe todo o direito de manifestação e de ação e usando exclusivamente a força física para isso. Em contrabalanço a essa situação, Kardec nos coloca uma chamada no final da questão, nos provocando aí olhar a questão 361 e a 803, que nós já falamos agora há pouco. Então, nós vamos falar só a 361, que é para a gente entender mais profundamente essa questão e tomarmos mais consciência a respeito disso que se viveu no passado, mas que hoje, às vezes, a gente não está tão distante. Às vezes, nas nossas relações, termina acontecendo de forma psicológica essa escravização das pessoas.
E aí a gente precisa olhar com uma visão mais espiritual a questão para que a gente tenha essa compreensão. Então, aqui na questão 361, Kardec pergunta qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem. É preciso enfatizar que aqui Kardec, na codificação, sempre está escrito homem na humanidade, porque era como na época dele se expressava, né? Hoje a gente está substituindo naturalmente a palavra homem por humanidade, né? Por avançar, porque por uma naturalidade de compreensão maior nossa a respeito da nossa sociedade, né? Então, os espíritos respondem: são os do espírito nele encarnado. Ou seja, o que nos diferencia não é pela força física, nem pela cor da pele, nem pela língua, nem pela religião que a gente professa ou pela nossa origem, mas sim as qualidades do homem. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, para a gente exatamente conseguir fixar essa ideia desse pensamento, já que nós hoje, oficialmente, pelo menos, né, não vivemos mais numa regime escravocrata, a gente precisa ter essa visão na relação com as pessoas de que, se existem diferenças entre nós, essas diferenças elas são baseadas pelaquilo que nós conseguimos construir de inteligência e de moral um pouco diferente da do outro. Não por nenhuma característica. Se um está com mais valores intelectuais e morais, você também um dia chegará lá, né? Então, se você chegará lá, é porque faz parte do processo. Aquele que está mais ajuda o que tem menos. E por isso que a gente deve tratar as outras raças, como, por exemplo, os indígenas no Brasil, né? Algumas tribos mais primitivas que existem no nosso país, eles precisam ser tratados na condição que eles estão, e não para abusar deles, escravizá-los, maltratá-los até, né? Tentando impor para eles a nossa cultura, mas para ensiná-los um pouco daquilo que nós sabemos, daquilo que nós somos, do melhor de nós, não do pior de nós, porque se a gente apresentar o pior de nós, eles podem ficar mais brutos ainda do que algumas tribos são. Não estou falando de todas as tribos são, que todo indígena é assim, não. Apenas algumas tribos mais primitivas, lá nos confins da floresta amazônica, que a gente naturalmente sabe que existe ainda, né, algumas que fogem do contrato com o homem civilizado, entre aspas, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado com eles. Perante a lei do progresso que a gente está acostumado a estudar na doutrina espírita, a lei de Deus nos coloca que o rico deveria ajudar o pobre, o mais inteligente deveria auxiliar no ensinamento do que não teve oportunidade de aprender naquele momento. Aqueles que apresentam a comida em casa deveriam compartilhar com aqueles que passam fome. E assim há mais diversas formas de trabalhar esse processo de desigualdade. E nós sabemos que atualmente, devido às nossas imperfeições morais, esse princípio ele ainda não está sendo totalmente empregado. Embora nós já observemos que há sim muito avanço em relação a esse princípio e quebra desse processo de desigualdade perante os indivíduos. Durante todo o tempo, durante toda a formação do planeta, sempre ocorreu algum tipo de desigualdade nas sociedades. Seja ainda no período primitivo, no período dos homens das cavernas, seja com o passar do tempo na Roma, seja com o passar do tempo na Revolução Francesa,
seja com o passar do tempo na formação do Brasil. Sempre nós observamos esses processos de desigualdade. Mas, o que nós observamos que eles vão ter em comum? Eles sempre vão estar associados à lei do progresso. Hoje, nós temos, sim, muita desigualdade social, algumas disparidades políticas. Nós vamos observar que nós ainda vamos ter algumas dificuldades em relação à formação intelectual da população, mas cabe a nós ter a consciência que esta é uma lei natural que todos nós estamos impostos. Deus nos colocou perante essa lei do progresso para que nós observemos a dificuldade, mas de nenhuma forma achemos que aquela dificuldade ela é para sempre, porque não. A lei do progresso nos mostra que, com o passar do tempo, nós vamos sim ter um aperfeiçoamento social, um aperfeiçoamento individual, e que cabe a cada um de nós trabalhar diariamente para esse progresso, para que nós possamos, assim, chegar ao espectro de espírito que o mundo de regeneração nos pede, que é um espectro de espírito associado aos princípios do Cristo, que são os princípios do amor. Desculpa, só acrescentando, Boanerges, quando Kardec diz, e eu acho que ele foi muito pontual aí, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob dependência de raças mais inteligentes. Então, assim, aqueles atributos que nós temos e que nós nos arvoramos, sou mais inteligente, sou mais veloz, sou mais esperto, sou mais isso não é motivo para a gente submeter ninguém, e sim para a gente ajudar. É um ferramental de trabalho que dá muita responsabilidade. E quando a gente usa esse livre-arbítrio numa escolha errada, esse ciclo vai continuar, ele vai se repetir, até que a lição seja aprendida. Vamos lá. Próxima e última questão. Vai dar tempo? 58. O que você acha, Boanerges? Se Melhor você deixar quiser... para a próxima. Para a próxima? Eu só queria complementar, assim, veja, todas essas coisas que nós falamos hoje, né, e que a gente colocou, principalmente o caso do Brasil, em que aqueles senhores de terra de engenho se comprometeram fortemente com o negro. Veja, se tivesse sido diferente, porque a vinda do negro transformou o nosso país, mas se tivesse sido diferente, se a violência não tivesse acontecido, veja quanto a gente teria caminhado, quanto a gente teria aprendido mais, né? Quanto teria se desenvolvido mais, quanta riqueza cultural e moral não teria construído no nosso país se a brutalidade não tivesse acontecido e isolando o negro da sociedade, não é isso? Como o índio também foi isolado da sociedade, né? Como seres à parte. Se isso não tivesse acontecido, nós teríamos vivido um país completamente diferente daquele que vivemos hoje. Perdemos uma oportunidade sem igual, que teremos que construir isso. O momento que nós vivemos hoje, com esse desafio, e aquele que nasce com a pele negra, aquele que nasce com a pele negra, hoje ele está se impondo, porque se faz necessário para a dignificação do país e a dignificação desse povo, né? Num momento de reconstrução daquilo que era para termos feito lá atrás. Perfeito, perfeito. E a gente vai ter uma ótima oportunidade se a gente for colocar no nosso coração a obra do Brasil, né? A Pátria do Evangelho, no que está se aproximando à nossa frente. Nós vamos receber amigos, né, de outras pátrias, nós vamos ter uma nova oportunidade para novas ações, né? Verdade. Vamos encerrar, então? Então, vamos aproveitar este momento, e mais uma vez, a gente leva o nosso pensamento e nossos sentimentos, o melhor que temos de nós diante de Jesus, nosso mestre querido.
e agradecer por tudo. Bonerges deu uma caidinha, Alexandre? Caiu, Lucas. Então a gente pode então encerrar. Sim, Vamos a então, gente, agradecer inicialmente a oportunidade de estarmos aqui reunidos por mais esse dia de estudo, em que nós fomos todos amparados e clarificados perante os princípios do Mestre e perante os princípios do amor perante ao próximo, e pedimos, Pai, que possamos, na próxima semana, estarmos reunidos novamente, para assim trabalharmos nessa egrégora de amor e de paz que Tu nos conduz a cada dia. Estejais conosco, agora e sempre, que assim seja. que assim seja. Boa Então, noite, Alexandre, muito obrigado por hoje, uma boa noite a todos. boa noite, Lucas e todo o pessoal, e até semana que vem. Até semana que vem.